Olá, eu vou começar a trabalhar agora o que nós chamamos de nova gestão de pessoas. A nova política de lidar com o ser humano no mundo do trabalho, que é das administrações atuais, que é da gestão pública atual. Uma forma diferente do antigo modelo burocrático. Uma forma de encarar o funcionário como um ser que tem sua individualidade, como um ser que tem as suas particularidades. Então vamos só retomar o que eu trabalhei anteriormente, para que a gente possa fazer uma ponte com o que eu vou desenvolver agora. Então nós tínhamos o antigo RH, que é vinculado ao modelo burocrático. E esse antigo RH vinculado ao modelo burocrático vai dos anos 30 até os anos 90. E esse modelo se caracteriza por ser simplesmente cumpridor de tarefas de RH. Ou seja, os caras não pensavam política pública. Os caras não pensavam formas de melhor lidar com o ser humano na organização. Então, ele simplesmente era um setor cumpridor de tarefas. E qual o problema de existir um setor cumpridor de tarefas? Se existe um setor que conhece os funcionários, se existe um setor que sabe quem tem 8 filhos, quem tem doença, quem tem problemas em casa, quem está fazendo faculdade, é exatamente o setor que cuida das pessoas. E, portanto, tinha muita ineficiência, tinha muita insatisfação, ou seja, a parada não rolava direito. Até que nos anos 90 surge a nova gestão de pessoas. E a nova gestão de pessoas, ela surgiu dentro de uma grande reforma administrativa de todo o Estado brasileiro. Nós temos, no final de 2020, uma proposta do governo federal de reforma administrativa. Mas essa reforma administrativa proposta pelo Paulo Guedes, pelo presidente Bolsonaro, nem de perto é tão grande quanto a reforma administrativa que aconteceu nos anos 90. Tirando o Brasil desse tal modelo burocrático e levando o Brasil até um modelo teoricamente mais moderno, até um modelo chamado modelo gerencial. E eu aqui, né, essa aula não é uma aula de administração clássica, é uma aula de gestão de pessoas, mas afinal de contas, as pessoas trabalham na organização, as pessoas trabalham no órgão público. Você está prestando concurso para trabalhar no órgão público. Então é necessário entender exatamente o que mudou no trato do servidor público, no trato do funcionário, na atividade de trabalho. Então o modelo gerencial, ele é um modelo mais horizontal, é um modelo que tem foco nos resultados. E é um modelo que foi implementado nos anos 90 até os dias de hoje. É o modelo atual. Ô, Rezendão, peraí. Então você está dizendo que o Getúlio Vargas implementou um modelo burocrático e esse modelo existiu até os anos 90. Juscelino Kubitschek, regime militar, redemocratização, Lula, Dilma, Temer. E agora vai mudar na reforma administrativa, vai para outro modelo? Na verdade, não é isso. A reforma administrativa do Paulo Guedes, do Bolsonaro, não mexe com o modelo gerencial. Na verdade, não é uma reforma estrutural. Não é uma reforma que mexe com a estrutura da administração. É uma reforma que mexe com cargos, salários, carreiras, tem toda a polêmica da estabilidade, toda a polêmica do contrato por tempo indeterminado, mas não mexe no modelo. Então esse modelo gerencial, ele tem algumas características que vão ajudar você a entender como que a nova gestão de pessoas, que é o que aparece no seu edital. No seu edital vai aparecer nova gestão de pessoas. E é exatamente desse jeito, exatamente esse termo, que é abordado em prova. Então o modelo gerencial ele se caracteriza por ter foco em resultados.
Você lembra que eu falava que o antigo modelo burocrático do antigo RH tinha foco em tarefas, foco no cumprimento de tarefas. E o que muda na prática? O que muda é eu deixar de ter foco em tarefas para começar a ter foco em resultados. O que muda é uma questão fundamental. O que muda é uma questão central. Quando eu começo a ter foco em resultados, eu dou mais liberdade para o funcionário. Eu dou mais liberdade e mais autonomia. Ou seja, é um modelo mais flexível. É um modelo que tem flexibilidade. Vamos agora entender na prática qual é a diferença de uma empresa que tem foco em resultados para uma empresa que tem foco em tarefas. Quando eu tenho foco em tarefas, antigo modelo, modelo burocrático, modelo lá de trás, eu simplesmente dou a tarefa para o funcionário executar e eu oriento o que ele vai executar antes do trabalho ser feito. Você já deve ter trabalhado numa empresa em que você não tem muita flexibilidade. Você já deve ter trabalhado numa empresa em que você só faz aquilo que mandam você fazer. Você não pode falar um A. Você não pode mudar nada. Você tem que simplesmente cumprir aquilo que pedem sem nenhuma forma de flexibilidade. Se você trabalha ou trabalhou numa empresa assim, a empresa está lá nos anos 90. Ela se congelou lá atrás. Ela não se modernizou. Agora, se eu tenho uma empresa com setor de gestão de pessoas, pode ser que a empresa mudou o nome e nem sabe o que significa essa terminologia. Agora, se a empresa sabe exatamente qual é a nova abordagem, ela deixa o funcionário realizar a tarefa e ela vai cobrar o resultado posterior. Deu para entender? Então o novo RH chama-se agora nova gestão de pessoas. Então vamos entender, vamos desenrolar, vem comigo. Características da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela deixa de ser simplesmente um setor cumpridor de tarefas, deixa de ser somente um setor que mecanicamente vai executando funções, para se tornar um setor propositivo. Ou seja, peraí, se quem conhece as pessoas é quem cuida das pessoas, se quem conhece as pessoas é quem dá férias, quem dá licença médica, licença nojo, né, que é do luto, licença maternidade, então vamos perguntar para o pessoal de gestão de pessoas o que fazer. Então, o setor de gestão de pessoas, ele é propositivo em quê? Ele propõe que tipo de política pública? Ele propõe, por exemplo, política pública, ele é propositivo em cargos, ele pensa política pública para cargos, ele pensa política pública para carreiras, ele pensa política salarial e ele pensa atribuição de funções. Deixa eu te dar um relato, deixa eu te contar uma história. Durante muito tempo, no serviço público, eu fui dirigente sindical. Durante muito tempo, eu negociei salário, negociei carreira com secretários, com ministros, né? Eu fiquei fomentando a desordem como dirigente sindical para melhorar a condição de trabalho dos servidores. E quando eu sentava para negociar com a chefia, né? Então eu organizei a greve da Polícia Federal em 2014, a greve do INSS, da Receita, um monte de greve. E aí nós sentávamos com o secretário, com o ministro, e de um lado estava o cara do jurídico, do outro, o representante da gestão de pessoas. E o representante da gestão de pessoas, muitas vezes, ele vetava um acordo. Por quê? Porque ele pensa em todos os cargos, ele pensa em todas as carreiras. E aí ele entendia que se você desse um aumento salarial para uma categoria, a outra poderia se sentir prejudicada. Ele percebia
que se você alterasse a carreira de determinado setor do serviço público, poderia ter uma consequência negativa. E eu já vi acordo salarial, eu já vi acordo para alteração de jornada, por exemplo, em que o setor de gestão de pessoas vetou. Você entendeu? Todo edital que você for prestar, Banco Central, tribunais, carreiras administrativas, administrativo da PF, todos os concursos que têm gestão de pessoas, aparece esse termo. Pode procurar depois. Nova gestão de pessoas, que é exatamente isso. É um setor que pensa política pública para cargos, carreiras, salário e atribuição de funções. Então, por exemplo, quando sai um edital e você fica bravo porque mudou o edital e aquela matéria que você estudava você não vai mais estudar, aquela matéria que você estava acostumado você não vai mais estudar, na verdade, quem é culpado por isso é o setor de gestão de pessoas. Deixa eu dar um exemplo do MPU. O concurso do MPU de 2018 tiraram gestão de materiais. Até o penúltimo concurso tinha gestão de materiais, de repente não tem mais. Quem tirou? Quem foi o desgraçado que tirou aquela matéria que eu estava estudando? A gestão de pessoas, porque quando ela estuda o cargo, quando ela estuda a carreira, ela simplesmente acha que não é mais necessário. Concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Os caras tiraram história da PRF. E os professores que dão história da PRF ficaram putões. E por que eles tiraram a história da PRF? Justamente porque o setor de gestão de pessoas, analisando cargos, carreiras e salários, chegou à conclusão que era desnecessário. Deu para entender? Então eles conhecem o funcionário. E é por isso que existe o currículo interno do servidor público. Eu fui servidor público na educação de São Paulo, né? Então, o meu currículo interno chamava GERFUNCA, porque o setor de RH que cuida dessa questão de competências é o GERFUNC. Então, o que significa GERFUNCA? Ah, então eu já sou servidor público. Então, o setor de gestão de pessoas, ele pensa política pública, inclusive para atribuir funções. Eu vou falar uma coisa agora que você vai achar que eu tô louco. Você vai achar que eu estou falando da Suíça, que eu estou falando de outro mundo. Mas aqui para concurso público é só teoria, né? Concurso público não tem as disfunções do Estado, não tem os problemas da administração. Então, do ponto de vista teórico, pelo menos do ponto de vista teórico, os cargos de livre provimento dentre servidores servem para motivar o servidor. Eu sei que na prática é cargo político, eu sei que na prática é cargo de livre provimento para você pôr ali o apadrinhado político, mas do ponto de vista teórico, o que é previsto na Constituição de 88, cargo de livre provimento, dentre servidores ou não, é justamente você utilizar esse cargo de livre provimento para motivar o servidor. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na gestão de um centro educacional unificado, né, uma unidade educacional que existe em São Paulo. E tinha uma biblioteca. E essa biblioteca tinha 3 bibliotecários, servidores públicos de carreira, servidores públicos concursados. E esses servidores públicos de carreira, esses servidores públicos concursados, eles eram um pouco desmotivados porque o salário não era tão alto, a carreira não era muito atrativa, só que tinha um cargo lá, né, naquela unidade, na biblioteca, um cargo de coordenador da biblioteca. Então, ao invés de pegar uma quarta pessoa, ao invés de pegar outra pessoa para ir lá e ter o cargo de livre provimento, nós escolhemos um dos bibliotecários. Tudo bem, aí tinha um a menos em tese, né? Ao invés de 4 pessoas, eram 3. Só que isso motivou a equipe. Então, em tese, é isso. E qual que é a grande tarefa? Qual que é a grande missão do setor de gestão de pessoas? Atenção, porque é uma frase que na hora da prova você não pode esquecer. A grande tarefa, a grande missão é colocar a
Pessoa certa no lugar certo. É exatamente isso. Você coloca a pessoa certa no lugar certo. Mas para colocar a pessoa certa no lugar certo, você tem que saber qual é o currículo da pessoa, qual é o histórico profissional da pessoa, porque senão de nada adianta. Porque senão, simplesmente, você vai cometer o mesmo erro do antigo RH. Você vai colocar uma pessoa para executar uma função que não tem a ver com ela. Deu para entender? Eu, anteriormente, trabalhei com você os teóricos da antiga relação humana que chama RH. Weber, Fayol e Taylor. Mas, Rezendão, quem são os teóricos que modernizaram a parada? Quem são os teóricos que tratam o ser humano de forma diferenciada? Que tratam o ser humano de uma forma melhor? Vamos aos teóricos modernos das relações humanas. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, o grande teórico das relações humanas, o grande teórico que trata o ser humano como um insumo diferente, é um cara que criou uma teoria chamada justamente teoria das relações humanas. Das relações humanas. Que é um cara chamado Elton Mayo. E o que o Elton Mayo diz? O Elton Mayo, ele diz que, Rezendão, mas isso cai em prova? Óbvio, os caras citam os teóricos do antigo RH e da nova gestão de pessoas. Pode procurar em prova do Bacen, MPU, IFAM, tribunais, TRFs, TJs, que isso cai muito. Por exemplo, a relação de RH moderna, antiga, ela cai muito, por exemplo, em administrativo da Polícia Federal. Então a amplitude é muito grande, né? A abordagem é muito grande. Então Elton Mayo, que é o teórico das relações humanas, você se lembra que eu comentei que os teóricos do antigo RH, eles veem o homem como um ser econômico? Veem o ser humano como alguém que só quer grana? Como alguém que só se motiva por La Plata? Então, na verdade, o Elton Mayo, ele pensa o homem como um ser... como um ser social. E o que significa o homem deixar de ser um ser econômico para ser um ser social? Em nenhum momento o Elton Mayo diz que o ser humano não quer grana. Em nenhum momento ele diz que o ser humano ele não precisa de dinheiro. Ele diz outra coisa. Ele diz que ele não precisa só de grana. Ele diz que ele não precisa só de dinheiro. E o ser humano, como um ser social, ele tem motivações sociais. Motivações sociais. Quais são as motivações sociais? Você pode achar que você é um ser econômico. Você pode achar que você só quer se tornar servidor público por estabilidade e por salário. Mas, na verdade, isto não é verdade. Quando você se torna servidor público, você procura qualidade de vida, você procura relações de respeito no trabalho, você procura um ambiente que não tenha sexismo, que não tenha homofobia, que não tenha nenhum tipo de disfunção social, como esses preconceitos por orientação sexual, por raça, credo religioso e por aí vai. Então, na verdade, nós somos seres sociais, né? Eu estou cansado de ver gente que tem um bom cargo público, auditor da Receita, agente da Polícia Federal, que batalha por ter melhores condições. Por que em 2017, 2018, os auditores da Receita Federal fizeram greve? Pô, o salário inicial de carreira é de 20 e tantos mil reais. Por salário, não é, né? Mas, na verdade, a greve deles foi por plano de carreira. Por que em 2014 houve aquela grande greve da Polícia Federal?
porque tinha uma polêmica e quem se tornaria diretor de departamento seria apenas delegado e não mais escrivão e nem papilo e nem agente. Então, na verdade, eles não estavam fazendo greve por salário, eles não estavam fazendo greve por plano de carreira, eles estavam fazendo greve por acesso a funções de chefia. Isso é ser um ser social. Então, o Elton Mayo ensinou isso para as empresas, públicas e privadas. Não adianta oferecer só salário, não adianta oferecer só grana, você tem que ir além. E as empresas privadas foram tão além que tem tipo o Google, né? O melhor lugar do mundo para se trabalhar, o que eles dizem, né? Então você tem lá videogame, dardos e tudo mais. Deixa eu dar um exemplo. No início de 2021, foram feitos vídeos da central de vendas do Alphacom, acho que no Instagram do Alpha. E quem estava lá comandando a festa? O nosso CEO, Evandro Guedes. E aí, estava rolando som, cerveja, o pessoal trabalhando, né, para vender os cursos, aberta edital da PF, PRF. E por que tem esse clima? Por que tem esse ambiente, né? Você está trabalhando, você está lá na central de vendas e tem o CEO da empresa rolando um som, tentando dançar, cervejinha. Por quê? Porque você precisa trabalhar o lado social do ser humano. Outra contribuição do Elton Mayo para a administração. A outra contribuição do Elton Mayo é que ele pensa o ser humano como um ser empírico. E o que significa isso? O ser humano pode e pode opinar sobre o trabalho. Você lembra que eu comentei com você que lá no modelo burocrático existia aquela divisão vertical criada pelo Taylor e os níveis de cima davam a ordem. O peão só cumpria. Os níveis de cima davam a orientação. O peão só executava. Ele não podia dar opinião sobre o seu processo produtivo. Ele não podia opinar sobre aquilo que ele fazia. Agora ele pode. Então eu empiricamente posso dar opinião. Agora eu posso apertar o parafuso e dizer para o chefe: eu acho melhor apertar o parafuso assim. Deu para entender? São todas as mudanças. Deixa eu falar uma coisa importante. O Elton Mayo, na teoria das relações humanas, ele, em nenhum momento, ele diz para a empresa quais são as motivações sociais. Legal esse cara, né? Ele chega para as empresas e diz, não é só grana. Tem que entender o ser humano como um ser social. Tem que entender o ser humano como um ser que, além do salário, também precisa de outras coisas. Aí a empresa diz, você tem razão, é verdade. Não adianta só dar aumento salarial. O funcionário ele tem outras necessidades. Beleza, Elton Mayo, quais são as outras necessidades? Eu já não sei. Aí já não é comigo. Então é por isso que justamente para explicar o que são essas necessidades sociais, que entra um outro teórico na parada, chamado Maslow, pirâmide das necessidades. Mas o que a pirâmide das necessidades de Maslow tem a ver com ser um ser social? Em outras aulas, em outros momentos, eu vou particularizar os teóricos, mas nós precisamos entender o porquê que, afinal de contas, as empresas mudaram tanto. Por que, afinal de contas, as empresas agora têm essa nova abordagem. Então, rapidamente, a pirâmide das necessidades, ela fala que o ser humano tem 5 necessidades. E é assim que as empresas trabalham hoje. Públicas e privadas. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica. Ou seja, respirar, ter saúde em épocas de Covid, ter saúde, respirar, se alimentar, tudo aquilo que é necessidade fisiológica. E como que as empresas, hoje em dia, e como que o serviço público hoje em dia,
atende essas tais necessidades fisiológicas. Plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, copa, cozinha, banheiro, tudo isso é atender necessidades fisiológicas. Depois que eu tenho necessidades fisiológicas supridas, depois que eu me alimento, que eu tenho saúde, que eu tenho condições de sobrevivência, aí eu tenho necessidades de segunda grandeza, que são necessidades de segurança. E o que é segurança? Tudo aquilo que estrutura a minha vida. O que você precisa para estruturar a sua vida? Salário, moradia, transporte. Então, um exemplo de necessidades de segurança que a teoria das relações humanas alertou as empresas e que o Maslow, na pirâmide das necessidades, detalhou. E que os órgãos públicos e as empresas privadas oferecem hoje. Plano habitacional. Em Brasília, por exemplo, quem trabalha no Banco Central, tem lá os prédios funcionais, né? Apartamentos grandes que o servidor público mora. É muito comum prefeituras, governos de estado montarem conjuntos residenciais para o funcionário morar. E o salário também é segurança. Afinal de contas, te dá segurança de suprir suas necessidades fisiológicas. Depois que eu me alimento, que eu tenho saúde e que eu tenho salário, então qual é a necessidade fisiológica? Não. Qual é a necessidade de segurança que as empresas suprem? Salário, auxílio, transporte, vale transporte, moradia em vários casos. Depois que eu tenho tudo isso, aí eu preciso de relacionamento. É entrar no Tinder? Não. Isso é coisa de amador, né? Tipo cardápio humano. Na verdade, relacionamento interpessoal no local de trabalho. Você já trabalhou numa empresa em que você fica mais tempo na empresa do que em casa? Você fica mais tempo dentro da empresa do que com seu filho, do que com seu companheiro, companheira, marido, mulher, enfim. Seja qual for a natureza da sua relação. Então, na verdade, relacionamento é um relacionamento interpessoal. É um relacionamento positivo na empresa. E é por isso que as empresas fazem happy hour, aniversariante do mês, festa de fim de ano e por aí vai. Depois que eu tenho isso suprido, eu posso almejar ter reconhecimento. O Alphacom, ele já sorteou para professor um carro, já sorteou moto, já sorteou viagem. A equipe de vendas tem prêmio telefone celular, viagem, moto, como que chama? Monociclo. Por quê? Porque você precisa de reconhecimento. Funcionário do mês do McDonald's. Reconhecimento. Eu ficaria com vergonha, mas é reconhecimento. E, por fim, realização. E a realização é muito individual. Você reflita comigo. O cargo que você presta concurso é para salário ou para realização pessoal? Se for para salário, é uma motivação bem básica. Se for para desenvolvimento humano, aí você vai ser feliz. Então esses são os teóricos, né, a pirâmide de Maslow e a teoria das relações humanas de Alton Meyer, que criaram o conceito de gestão de pessoas. Trabalhar o ser humano de uma forma mais humanitária e menos mecânica. Trabalhar o funcionário como um ser social, que tem outras necessidades, não só salário. Ele tem necessidade de ser acolhido, de ser acarinhado, necessidade de ser entendido como um ser individual. Deu para entender? Então eu terminei esse tópico, terminei o tópico de gestão de pessoas, e a gestão de pessoas ela tem ferramentas que desenvolveremos em outro momento.